Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos mais uma vez, para um momento tão esplêndido em nossa vida, que é procurarmos nos relacionar com o Senhor, procurarmos conhecê-lo, e não tem lugar melhor do que isso, do que a palavra de Deus. Então, faça isso mais vezes. Isso é só um início. Mas quanto mais a gente procurar ler a palavra e refletir sobre ela, mais a gente se aproxima de Deus. Tão importante quanto a palavra de Deus é disseminá-la, compartilhar ela. Então faça a sua parte nesse ministério, compartilhe a palavra de Deus, pratique obediência ao Senhor quando você divide o privilégio da palavra de Deus com mais pessoas. Faça isso para honrar o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra do Senhor está em Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. E diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Meus irmãos, quem lê Bíblia conhece essa passagem. Um pouco antes de praticar os milagres, Jesus se reunia para ter com Deus, né, em oração, para manter o relacionamento, a ligação com o Pai. E depois, segundo a vontade do Senhor, ele saía praticando milagres. E veja, leproso, né, quem tinha hanseníase naquela época, hoje, por conta do avanço da ciência, essa doença já tem os meios para ser tratada. Mas naquela época não. Então um leproso, ele era segregado, ele era afastado da sociedade, a sua casa era queimada, as suas roupas eram queimadas, e ele tinha que viver afastado junto com outros leprosos. Isso aí provavelmente em cavernas, mas longe da sociedade. Não podia ir a cultos religiosos. Se viesse alguém distraído na sua direção, ele mesmo tinha a obrigação de avisar a pessoa que ele era leproso, dizendo: imundo, imundo, para que a pessoa se afastasse dele. Então veja a condição desse leproso de se aproximar do Senhor, quando isso não era permitido, né, se aproximar de ninguém por conta da doença que tinha, mas numa atitude de humildade e fé, uma fé inabalável, ele se aproximou do Senhor e condicionou a cura dele ao querer de Jesus. Meus irmãos, essa situação de lepra, a gente pode interpretar ela como o próprio pecado, porque o pecado nos deixa imundos, nos deixa... E outra coisa, um outro detalhe, a lepra era uma doença que tirava a sensibilidade do corpo. Então, muitas vezes, o leproso se machucava e não sentia dor. E aí, por conta daquele machucado, aquilo ia piorando, piorando, e muitas vezes levava à morte por gangrena. Então, trazendo isso para o mundo espiritual, essa falta de sensibilidade do leproso, a gente pode adaptá-la à nossa falta de sensibilidade com o pecado. Quantos de nós não cometemos pecados em que já estamos habituados e já o fazemos até por hábito? Perdemos a sensibilidade, sabe? A importância de saber que aquilo
não é bem quisto, não é bem visto pelos olhos do Senhor. Que aquilo está maculando tua alma, está te deixando impuro, imundo, e está sendo uma afronta ao próprio Senhor. Mas veja, conheço muita gente que por conta de já estar mergulhado nesse hábito, né, de pecar, quando aparece uma oportunidade de se aproximar de Deus, a resposta é: ainda não estou preparado. Quando eu estiver preparado, eu procuro. Esse não estou preparado é porque não quer largar o pecado. Não quer largar. E aí dá essa desculpa: não estou preparado. Mas a grande verdade é: você se acostumou com a imundície em que você vive. E, meu irmão, a gente aprende na vida que toda escolha que a gente faz traz uma renúncia. Toda. Sem exceção de nenhuma. Se você quer algo, você precisa fazer algo para alcançar aquilo. Mas precisa deixar de fazer isso ou aquilo. Não se pode ter tudo. E aí está o mistério. A maioria de nós está tão imersa no hábito de pecar, está tão insensível a isso, que prefere continuar do que procurar uma mudança. Porque o mudar dói. Porque você precisa abrir mão de algo que você já está acostumado a viver, que você já até gosta de que faça parte de você. E aí você se condiciona até mesmo para não procurar o Senhor. Com essa frase de: não estou pronto. Não estou pronto ainda. Tem gente que eu conheço que fuma. E uma situação, até por já ter intimidade com a pessoa, eu falei: rapaz, vá até o Senhor. Não, eu ainda estou fumando muito, quando eu parar eu vou. O amanhã não existe, né? A gente é outra ilusão que a gente vive, é achando que o dia de amanhã é nosso, que a gente tem o dia de amanhã por certo que vai acontecer. E a palavra diz que a vida da gente é um sopro, que em qualquer momento, já era. E a gente vive essa ilusão essa ilusão de prepotência, né? De que a gente vai viver o dia de amanhã, vai ter tempo para isso. Quando a gente tem que fazer exatamente como o leproso falou. A lepra incomodava ele sabia o que ele era excluído, sabe? Ele valia menos do que as fezes de animal. Então ele foi até Jesus porque ele queria uma segunda chance, ele queria viver em sociedade novamente, ele queria ser curado. Enquanto a palavra está demonstrando ali que ele foi procurar uma cura física, Jesus não faz nada pela metade. O Senhor não faz nada pela metade. Ele cura o físico e cura o espiritual. Quando ele faz por completo. Mas nós precisamos estar na condição para recebermos a graça do Senhor, que é ser humilde, é reconhecer a impureza que vive dentro de nós e querer que o Senhor nos dê a cura. Então a gente precisa se humilhar para o Senhor, a gente precisa procurar o Senhor, se aproximar do Senhor, independente de qualquer julgo, de qualquer falatório que a gente vai ouvir, que hoje a gente vive numa sociedade mimimi e tudo vira crítica, né? Fizeram até da crítica uma profissão, que eu acho uma coisa absurda. Você profissionalizar alguém para falar mal do que o outro faz, sem comentários. Então a gente precisa simplesmente não dar atenção a esse tipo de coisa. E a gente precisa abrir mão dessa insensibilidade que faz o pecado criar hábito dentro de nós, ao ponto de nos iludir de que não estamos fazendo nada demais. É uma bobagem.
Então a gente precisa estar na condição de estar nos pés do Senhor, de coração aberto, aceitando e reconhecendo que somos imundos, sujos, que não merecemos a graça do Senhor, mas mesmo assim vamos buscá-la em oração, procurando o Senhor como esse leproso fez. Porque ele reconhecia a imundície em que vivia e queria ser livre dela. Ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Ele creu. E assim diz a palavra, meu irmão, quando Jesus se entregou na cruz por cada pecado nosso, para nos libertar da nossa ida para o fogo eterno, nos livrou dessa condição de ser condenado, ele já nos deu a segunda chance aí. Para que todo aquele que crer no Senhor Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda chance já veio, meu irmão. O véu foi rasgado. Você não precisa mais dos intermediários mundanos ou do que as culturas trazem. Só chega ao Pai quem vai através do Filho. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Só chega ao Pai através do Filho. Então não há intermediários para se chegar a Jesus. Ele deu o acesso livre para a gente. É só crer no Senhor. E aí você verá os milagres que Ele pode fazer em sua vida. Se coloque aos pés do Senhor, porque esse é o melhor lugar que a gente pode estar. Faça como o leproso, que se ajoelhou e o adorou, e reconheceu que só o Senhor pode nos purificar. Amém, meu irmão? Grande abraço.